Eles não gritam, não postam tudo o que fazem, não vivem dizendo que vão mudar de vida, mas quando você percebe, já mudaram. Enquanto o mundo fala alto sobre metas, sonhos e objetivos, os verdadeiros construtores de riqueza operam em silêncio absoluto, porque eles sabem que o segredo da prosperidade não está naquilo que se anuncia, está naquilo que se constrói quando ninguém está vendo. Existe uma força bruta na discrição, um poder oculto em trabalhar no escuro, e é nesse espaço invisível que os impérios silenciosos começam a nascer. É aqui que o jogo muda para quem entendeu que barulho não constrói legado, presença constrói, clareza constrói, disciplina constrói. Este trecho do roteiro é um mergulho nesse comportamento invisível, uma jornada para dentro da mente, da rotina e dos rituais de quem já entendeu que riqueza não é um grito de liberdade, é um compromisso silencioso com a própria grandeza. E quando você muda esse código, o mundo ao seu redor começa a reagir de outro jeito. Porque o universo respeita quem cumpre o que promete em silêncio. Quem não se distrai com aplausos, quem não se sabota com ansiedade. Quem está mais preocupado em se tornar alguém do que em parecer alguém. Enquanto os amadores postam conquistas, os ricos constroem raízes. Enquanto os curiosos buscam atalhos, os sábios buscam estrutura. Enquanto muitos vivem no modo me notem, os milionários em formação vivem no modo me superem. E esse modo começa com uma decisão interna. Eu vou construir, e não preciso que ninguém veja. Tudo começa na forma como você organiza seus dias. O que parece apenas mais uma segunda-feira para a maioria, para o construtor de riqueza, é um degrau a mais na escada invisível da ascensão. Não existe dia normal para quem entendeu o valor do tempo. Cada manhã é tratada como matéria-prima de um império, e a agenda não é ocupada por acaso. Ela é moldada com intenção. Os primeiros 60 minutos do dia são sagrados, sem celular, sem ruído, sem distração. São minutos de domínio. Domínio sobre a mente, sobre o foco, sobre a direção. É nesse tempo que eles projetam o dia como um engenheiro projeta um edifício. Nada é feito no automático. Cada tarefa tem função. Cada escolha tem motivo. Cada movimento tem um propósito maior. Enquanto o mundo corre sem pensar, os construtores pensam antes de correr. Eles sabem que o jogo não se vence com intensidade aleatória, se vence com consistência brutal. Por isso, não vivem caçando motivação. Eles acordam e fazem. Estão cansados e fazem. Estão desacreditados e fazem, não por impulso, mas por decisão, porque entenderam que consistência vence talento, vence sorte, vence comparação, e que um tijolo bem colocado hoje vale mais do que um castelo imaginado por 1000 dias seguidos. A vida muda para quem age mesmo sem aplausos, para quem constrói mesmo sem certeza, para quem confia mesmo sem provas, porque riqueza não é consequência de sorte, é fruto de um comportamento invisível que se repete, até se tornar inevitável. Esse comportamento não está nos holofotes. Ele vive nas margens, no intervalo entre o que os outros fazem e o que os milionários em formação fazem. Enquanto muitos passam horas consumindo o mundo, os ricos criam o próprio mundo. Eles estudam quando ninguém obriga, se desafiam quando ninguém cobra, avançam quando ninguém está vendo. Não precisam de plateia, porque já decidiram que a plateia vai chegar, mas só depois que o palco estiver pronto. Eles compreendem o valor do anonimato estratégico, sabem que os melhores movimentos são feitos no escuro, que os maiores planos precisam de silêncio para amadurecer, que as ideias mais lucrativas crescem melhor quando estão protegidas do barulho. É por isso que muitos dos verdadeiros ricos não são os mais falados, são os mais focados. São os que dizem não com mais frequência, que abandonam mais distrações, que somem por meses para voltar irreconhecíveis. Eles não vivem se explicando, vivem se expandindo, e entenderam que o mundo respeita resultado, não opinião, não justificativa, não drama. Resultado. E resultado só vem quando a ação vence a ansiedade, quando o foco vence a comparação,
quando o propósito vence o ego. Por isso eles não correm para mostrar, correm para ser, para fazer, para deixar uma marca tão profunda que não precise ser anunciada, ela será sentida. Existe um momento na jornada em que você percebe que está jogando em outro nível, não porque ficou rico ainda, mas porque deixou de se comportar como pobre. Parou de contar seus planos para quem não constrói nada. Parou de buscar a aprovação de quem nunca teve coragem de fazer o que você está fazendo. Parou de gastar energia tentando convencer os outros do que você já sabe. Nesse momento, a solidão aumenta, mas a clareza também. E com clareza, vem poder. Poder de decidir, de escolher onde gastar seu tempo, sua mente, sua energia, de colocar limites, de cortar ruído, de caminhar mais leve, mais firme, mais intencional. Esse silêncio não é ausência, é presença elevada, é uma nova frequência, uma onde os problemas comuns não te afetam mais, onde você começa a enxergar padrões que antes eram invisíveis, onde você percebe que riqueza começa a se manifestar primeiro na sua mente, como uma nova lente. Você vê oportunidade onde antes via risco, vê solução onde antes via caos, vê estratégia onde antes via desespero, porque finalmente você saiu do jogo da distração e entrou no jogo da direção. E quem tem direção tem poder, mesmo sem dinheiro ainda, mesmo sem resultado ainda, porque o resultado vai chegar. Ele sempre chega para quem não para. Agora pare por um instante, respire fundo e observe sua rotina com os olhos de um arquiteto. Onde você está gastando sua energia? Com quem você está conversando? O que está alimentando sua mente todos os dias? Você está construindo ou apenas sobrevivendo? Está crescendo ou apenas fingindo que está ocupado? Está avançando ou apenas rodando em círculos? Essas perguntas doem, mas libertam. Porque quando você responde com honestidade, você ativa um novo ciclo. Um ciclo onde cada dia conta, onde cada escolha carrega peso, onde cada decisão aproxima ou afasta da vida que você diz querer. Os ricos de verdade não vivem no depois eu vejo, vivem no hoje eu ajo, não vivem no um dia eu mudo, vivem no agora eu começo. Eles sabem que não existe hora perfeita, existe comprometimento, que não existe fórmula mágica, existe método. E método é o que você está recebendo aqui, linha por linha, palavra por palavra, não para te entreter, mas para te transformar, para plantar dentro de você um código que, se ativado, muda tudo. E esse código começa assim: eu sou o construtor da minha realidade, e o que eu fizer em silêncio hoje vai gritar resultado amanhã. Agora escreva essa frase nos comentários e nunca mais esqueça, porque esse é o seu ponto de virada. Bem-vindo à jornada dos invisíveis que se tornam imparáveis. Eles sempre te disseram que sucesso era uma loteria, que prosperidade era para poucos, que só quem nasce em berço de ouro, com conexões certas ou uma ideia genial, consegue chegar lá. E você acreditou, talvez não com todas as forças, mas com o suficiente para desacelerar o passo, diminuir o sonho, ajustar a ambição ao tamanho da aprovação social. Quantas vezes você já se pegou dizendo, talvez não seja para mim? Esse pensamento não nasce do acaso, ele é cultivado. E o nome disso é condicionamento silencioso. Um script invisível que foi programado na sua mente desde cedo. Escola, família, mídia, cultura, tudo cooperou para isso. E por trás da cortina da normalidade, uma mensagem camuflada foi sendo repetida. Você pode tentar, mas não vá longe demais. E é aqui que começa o novo tema da nossa jornada. Como destruir o roteiro antigo para escrever o seu próprio. O roteiro de abundância, comando e reescrita de destino. Porque ninguém nasce condenado. O que existe é a aceitação inconsciente do papel que te deram. Mas agora, neste exato momento, você está prestes a rasgar esse papel e assumir a direção. Não como figurante da própria vida, mas como autor. Por isso, neste capítulo da série Roteiro da Riqueza, vamos falar sobre o poder que você tem
de reconstruir sua biografia financeira, não com base no que te aconteceu, mas com base no que você decide provocar. Porque não importa onde você começou, importa o quanto você quer se tornar inegável. Existe uma força dormindo dentro de você, esperando por uma única permissão, a sua. E essa força só desperta quando você para de perguntar por que isso está acontecendo comigo e começa a perguntar como eu posso fazer isso trabalhar a meu favor. Essa mudança sutil de pergunta altera completamente a rota. Enquanto uns se afundam em justificativas, outros escrevem soluções. Enquanto uns se ocupam em encontrar culpados, os construtores de riqueza se ocupam em encontrar caminhos. É aqui que nasce a verdadeira virada. Quando você entende que cada escolha de hoje esculpe silenciosamente o cenário de amanhã. E que se você seguir operando com o código antigo, de medo, comparação, escassez e espera, o resultado será o mesmo ciclo de sempre. Mas se decidir que a nova fase exige uma nova versão sua, tudo muda. Porque o mundo externo sempre segue o movimento interno, e agora é hora de movimentar. Você não imagina o que pode acontecer quando um ser humano toma uma decisão definitiva. Não uma promessa feita da boca para fora, mas uma decisão interna, que reverbera no corpo, na mente, na identidade. Quando alguém se levanta por dentro e diz, eu não aceito mais sobreviver, algo muda, no tom de voz, na maneira de andar, nas escolhas que antes pareciam inofensivas. Essa pessoa passa a operar com outro nível de energia, porque ela finalmente entendeu que está autorizada a romper com tudo o que a mantinha abaixo do seu verdadeiro potencial. E é aqui que o próximo tijolo da sua reconstrução financeira começa a ser colocado: a reconfiguração do ambiente. Sim, o ambiente. Porque não basta mudar a mente se você continuar cercado de distrações, padrões e pessoas que te prendem ao antigo. O ambiente silenciosamente sempre vence. E não é sobre cortar relações ou sair correndo. É sobre colocar intenção em cada espaço que você habita, físico, digital, emocional. É sobre blindar sua rotina como um milionário silencioso. Alguém que entendeu que prosperidade exige proteção. Proteção contra o ruído, contra o caos, contra a normalização da mediocridade. Porque a mente que está em construção precisa de solo firme. E solo firme não se encontra, se constrói. E falando em construir, se esse conteúdo está te entregando valor, aproveita e fortalece essa jornada com a sua presença aqui. Se inscreva agora no canal, se permita ser rico, dê seu like e ative o sininho. Isso não é só um gesto, é uma declaração de que você está pronto para continuar evoluindo com a gente, vídeo após vídeo, passo após passo. A sua decisão de permanecer por aqui pode ser exatamente o que te coloca em contato com o próximo nível. Você já percebeu que a maioria das pessoas vive repetindo as mesmas frases todos os dias, como se fossem mantras involuntários? Tá, difícil. Nada muda. Eu não tenho tempo. Essa vida é para poucos. O problema não é só a frase em si. É o fato de que, ao repeti-la, a pessoa reafirma e reforça seu lugar na escassez. E a mente registra. A mente não julga, não questiona, não filtra. Ela apenas obedece. Por isso, no momento em que você começa a trocar essas afirmações inconscientes por comandos conscientes, eu crio minha realidade. Eu construo riqueza com consistência. Eu sou responsável pelo meu destino. A mente inicia um novo script. Sim, pode parecer artificial no começo, mas lembre-se, você já está programado. A pergunta é: programado para quê? Prosperidade ou sobrevivência? Decisão ou indecisão? Comando ou reação? Reprogramar é repetir até reconfigurar. É declarar até acreditar. É agir até incorporar. E isso não é autoajuda vazia. Isso é neurociência prática. E os maiores construtores de riqueza do mundo sabem disso. Eles protegem o que dizem, o que pensam, o que ouvem, porque sabem que toda construção começa no invisível. E o invisível mais poderoso do mundo é o diálogo interno.
E se você está aqui até agora, já faz parte de um grupo seleto. O grupo de pessoas que não apenas escuta, mas aplica. Então aqui vai o segundo convite. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também está pronto para se reconstruir, para mudar, para liderar a própria vida com estrutura, clareza e direção. Porque crescer sozinho é possível, mas crescer junto é exponencial. Divida essa mensagem com quem precisa e espalhe esse código invisível da riqueza. Se você chegou até aqui é porque algo em você já está diferente. Existe um tipo de pessoa que escuta esse tipo de conteúdo e sente desconforto. Não porque é difícil, mas porque exige verdade. E verdade às vezes dói. Mas você não é mais essa pessoa. Você está escolhendo crescer, expandir, prosperar. Está abrindo mão das velhas desculpas e assumindo um novo lugar, o de construtor. E construtores de verdade não culpam o terreno, o tempo ou o passado. Eles apenas decidem. E sua decisão de hoje tem o poder de ressignificar os próximos anos da sua vida. Neste novo bloco da jornada, entramos em um terreno sagrado, a energia da execução. Porque depois de mudar sua mente, reforçar sua identidade e limpar seu ambiente, vem o momento que separa o sonhador do realizador. Agir com poder. Agir mesmo com medo. Agir mesmo sem ver o cenário perfeito. Agir com o que tem, de onde está, com a firmeza de quem sabe que é no movimento que o milagre se revela. Quantas pessoas você conhece que falam, planejam, estudam, mas não fazem? A diferença entre elas e quem prospera está na frequência da ação. E mais ainda, na qualidade da ação. Porque ação sem estratégia é só agitação. Mas ação com clareza, isso transforma realidades. A partir de agora, não se trata mais de motivação. Trata-se de método, de rotina, de disciplina. E disciplina não é castigo, é liberdade. É a arte de repetir o certo até que o certo se torne inevitável. Milionários silenciosos não têm mais tempo para discussões vazias, distrações digitais ou buscas por validação. Eles operam com um relógio interno diferente. Sabem que cada hora conta, que cada decisão tem peso e que cada dia é uma semente de um futuro que já está sendo moldado. Por isso, você precisa construir seu próprio sistema de execução. Uma rotina intencional. Uma agenda que reflita quem você quer ser e não apenas quem você tem sido. Isso começa no seu despertar, no seu primeiro pensamento do dia, na forma como você lida com suas manhãs, seus compromissos, seus hábitos silenciosos. Você está vivendo como quem espera por sorte ou como quem constrói destino? A partir de hoje, sua semana precisa ter estrutura. Seu dia precisa ter propósito. Suas ações precisam responder a uma única pergunta: isso me aproxima ou me afasta da vida que estou criando? Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Precisa fazer o que importa, com excelência, todos os dias. E para isso você vai usar o que chamamos de arquitetura de riqueza. Pense como um arquiteto. Antes de levantar uma parede, ele desenha. Antes de iniciar uma fundação, ele calcula. Antes de mover um tijolo, ele prevê o impacto daquele gesto. Você precisa começar a pensar assim. Começar a segunda-feira com metas claras. Organizar sua agenda em blocos de produção, aprendizado e expansão. Definir prioridades com base em resultado, não em urgência. Criar rituais que alimentem seu estado mental de abundância. Isso pode parecer simples demais para funcionar, mas é justamente o simples, feito com consistência, que constrói fortunas. Não espere se sentir pronto. Não espere se sentir inspirado. Haja porque é isso que faz parte da sua identidade. Porque pessoas ricas pensam diferente e, acima de tudo, agem diferente. Enquanto os outros esperam por aprovação, você começa. Enquanto os outros questionam, você constrói. Enquanto os outros justificam, você transforma. E isso te coloca em outro nível de frequência, de produtividade, de merecimento. O mundo não premia os que têm potencial. Ele recompensa os que têm constância. Os que, em silêncio, sem plateia, sem reconhecimento imediato, continuam.
Aqueles que entendem que cada escolha carrega um destino, que cada sim e cada não desenha uma direção. Você quer enriquecer? Então comece agora a eliminar o que não te serve. Gente que te puxa para baixo. Hábitos que drenam sua energia. Conteúdos que te distraem do foco. Reações que te mantêm preso a ciclos antigos. Sua energia é limitada. Sua atenção é limitada. E se você desperdiçar, nunca vai conseguir escalar. Milionários de verdade, não, são os mais inteligentes. São os mais intencionais. Eles protegem sua energia como o bem mais precioso. Porque sabem que a verdadeira riqueza começa no invisível. E a energia é a primeira camada dessa construção. Organize sua vida como se já fosse rico. Porque esse movimento envia um sinal claro ao universo. Você está pronto. E o universo, silenciosamente, começa a responder. Esse é o ponto em que você começa a ser visto de outra forma. Não porque você mudou por fora, mas porque por dentro algo se alinhou. Sua postura muda, sua fala muda, sua vibração muda. E o mundo, que antes parecia tão indiferente, começa a te notar. Você atrai conversas diferentes. Oportunidades antes invisíveis surgem. Portas se abrem onde antes só existiam paredes. Mas isso não é mágica. É física, é frequência. E frequência se ajusta com intenção. Vida responde à firmeza de quem decidiu. De quem não negocia mais com a antiga versão de si. De quem não implora por chance, mas se torna a própria oportunidade. Esse é o caminho da nova geração de milionários silenciosos. Aqueles que operam com clareza, com foco, com missão. Aqueles que não estão aqui para se exibir, estão aqui para construir. E você, agora é um deles. A jornada está chegando ao fim, mas algo em você está apenas começando. Porque o que foi despertado aqui não é empolgação momentânea, é a identidade enraizada. Você não é mais a mesma pessoa que deu play neste vídeo. Você é alguém que viu de perto o que existe por trás da verdadeira construção de riqueza. Alguém que compreendeu que o sucesso não acontece com fogos de artifício, mas com passos silenciosos, discretos, intencionais, constantes. Você viu que não é sobre gritar metas para o mundo ouvir. É sobre fazer silêncio e deixar que os resultados falem por você. Porque quem constrói de verdade não precisa de holofote. Precisa de visão, de estrutura, de direção. E agora você tem tudo isso. Só que o mais importante ainda está por vir. A decisão de seguir. Porque não basta ter clareza. É preciso ter compromisso. Não basta se inspirar. É preciso executar. E não basta apenas entender. É preciso aplicar. A riqueza verdadeira começa quando você escolhe manter o ritmo, mesmo depois que a voz da motivação silencia. Quando você acorda no dia seguinte e decide continuar. Mesmo cansado, mesmo sem certeza, mesmo sem likes, mesmo sem plateia. É aí que os construtores se diferenciam, porque eles não dependem de combustível externo. Eles operam por convicção, por identidade, por propósito. Então agora, feche os olhos por um instante, respire fundo e imagine a sua vida daqui a 1 ano, mas não a vida que você espera, a vida que você constrói. Imagine-se vivendo com liberdade, com paz, com foco, com opções. Imagine olhar para trás e perceber que tudo começou em um momento como este, em um vídeo como este, em uma decisão como esta, porque tudo muda quando você muda. E você mudou. A pergunta agora não é será que é possível? A pergunta é, o que eu estou esperando para ativar o que já é meu por direito? E é aqui que você sela esse novo ciclo com algo simbólico, simples e poderoso. Comente agora nos comentários. Eu sou construtor da minha realidade. Escreva com a firmeza de quem está assumindo o próprio destino. Essa frase não é só um gesto. É um compromisso público com a sua grandeza. É a senha que ativa a próxima fase. Porque quem declara com coragem, executa com convicção. Se esse vídeo fez sentido para você, fortaleça essa jornada. Se inscreva agora no canal Se Permita Ser Rico, dê o seu like, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com quem precisa.
Não guarde para si o código que pode transformar a vida de alguém. Espalhe, multiplique. E continue com a gente nessa série que ainda vai te mostrar o que é possível quando você para de esperar e começa a construir. Você chegou até aqui por um motivo, e a sua nova história começa agora.